Olá, bem-vindos ao 5º episódio do Igualmente, podcast da IKEA Portugal, que eu apresento. Olá, sou o Rui Maria Pego e sou homossexual. Isto parece uma coisa estranha de se dizer para abrir um programa, mas acho que continua a ser importante e é disso que falamos hoje, direitos LGBT. Hoje falamos sobre o Why the Hot, Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, e os meus convidados vêm de todas as zonas da comunidade LGBTI, o que me deixa muito contente. Não há só uma maneira de se ser, não há só uma maneira de se amar, não há só uma maneira de existir consoante o nosso género. Também isso pode mudar e acho que a pergunta é o que é o género e como é que vamos, a partir daqui, como sociedade, construir uma maneira nova de nos olharmos e nos aceitarmos. Daqui a pouco já vou pegar aqui numas percentagens que li, mais uma vez, do estudo que temos acompanhado nestes últimos episódios, o estudo IKEA realizado em fevereiro de 2020 pela GlobeScan. Já lá vamos, são números que me chateiam um bocado, mas já vou explicar porquê. Antes vou apresentar os meus convidados. Primeiro, o Tiago Gomes, colaborador do Centro de Apoio ao Cliente IKEA. Olá, Tiago. Olá. Bem-vindo, 22 anos. Exatamente. Não é uma, como é que se chama, bafomete, não é? No teu anel? Bafomete, exatamente. Ok, para as pessoas que estão só a ouvir o podcast, tem um anel que eu acho bom e que pode ser sempre tópico de conversa, não é? Verdade. Claro. Sim. Já vamos aí. Também connosco Luís Cunha, 28 anos, colaborador de design interiores da IKEA Lojas. Olá, Luís. Olá. Como é que estás? Estou bem. Estás bem bem? Acompanhado. Sim, também acho. Escolheste esta cadeira de propósito porque batia certo com a tua t-shirt. Sim, e porque ajudava a realçar também o colega que Exato. está de preto. Portanto, tinha mais realce Está no tudo laranja. certo. Tudo Como se vê, certo. as pessoas estão a entre ajudar-se. É isto que deve ser a comunidade LGBTI. Também connosco Inês Herédia, Olá. atriz e ativista LGBTI, mãe de 2 crianças. Olá, Inês. Olá, Rui. Como é que estás? Estou muito bem, obrigada. Estava a ver se a minha camisola estava a combinar com a. Estás a combinar? Quer dizer, não está completamente fora, não é? Mas já me estou a Estás sentir um bem, bocado excluída deste grupo. Sinto-te bem. Que Estás promove bem? o contrário. Estás bem com 2 filhos com 2 anos? Estás bem? Estou bem. Estou viva ainda. Está tudo bem. Já vais falar mais um bocadinho. E também, neste momento, à distância, que está, acho eu, nas Caldas da Rainha, Fausto Silva, colaborador do Centro de Apoio ao Cliente IKEA. Olá, Fausto. Olá, Rui. Eu também hoje montei aqui todo um outfit branco com branco para estar aqui em pé. Estás ótimo, Fausto. Adoro. Obrigada. Fausto, vamos começar por ti, 22 anos. 25. Tu defines-te como um homem trans. 25? 25. Pronto, 25. Tu defines-te como um homem trans? Eu não me defino como um homem trans, eu defino como uma pessoa não binária que tem preferência Não pela expressão binária. de género masculina. Ok, pronto. Portanto, os teus pronomes são ele. É isso? Exatamente. Pronto, Ou seja, ok. pronomes neutros ou masculinos. Pronto, primeiro, desculpa, eu achava que eras um homem trans e logo este é bom este início para percebermos como Sim, muitas vezes eu tinha aqui esta informação, se calhar percebi mal, e é importante fazer as perguntas certas. Estamos por partes. Para quem está a ouvir pela primeira vez, o que é que significa ser uma pessoa não binária, Fausto? Então, ser uma pessoa não binária é ser uma pessoa que não se sente nem homem nem mulher. Imaginem Ok. como se o género fosse um espectro. Ou seja, Uhum. e que tem os 2 extremos, o homem e a mulher. Não binário é a metade exata do género, do espectro. Ok, muito bem. Tiago, tu és um homem trans. Sim. Pronto, então explicando, para quem nunca pensou nestas coisas, um homem trans é... Basicamente é uma pessoa que foi atribuída à nascença com o sexo feminino, e isto é muito importante dizer. É atribuída à nascença porque tem a ver com a parte genital e que até há bastante pouco tempo era algo que era usual ser referido desta forma. E que ao longo da vida, ou por várias situações, acabou por se entender que efetivamente não cumpria com aquilo que a pessoa se sente. Há uma expressão muito engraçada que distingue isto, e é também importante distinguir identidade de género de orientação sexual, que é aquilo que nós nos olhamos ao espelho e vemos é como o que somos. E portanto é importante que isto que está no cérebro condiga com aquilo que o nosso corpo é. E é disto que faz, no meu caso em particular, um homem trans, com o meu corpo à nascença, e ao longo da minha vida não iria de encontro com aquilo que o meu cérebro sentia. Que diria-me a mim, quando me olhava ao espelho, que era um homem, mas aquilo que via no meu corpo era feminino. E isto é de certa forma diferente, e é de orientação sexual, que é o que nós gostamos noutra pessoa e não aquilo que nos representamos a nós próprios. É mais isto, portanto. Tiago, muito obrigado, porque essa explicação é muito importante e clarifica. Por exemplo, eu sou um homem cisgénero, eu identifico-me com o meu género e sou homossexual. Pois, Luís, não sei se és a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Mesma coisa. Inês, Eu estou a aprender imenso. e tu já. disseste isso há pouco antes de começarmos a conversa. Sim, eu venho nós para não aqui aprender É mesmo. um progresso, não é? É um processo. Nós estamos aqui também a tentar perceber. Eu acho que tu só tens a oportunidade de aprender, e que é uma coisa que me entristece muito em relação à nossa espécie, mas é a mais pura das verdades. Tu só consegues entender quando conheces. Uhum. Não,
há coisas que não consegues entender porque não conheces, porque nunca viste, porque nunca leste, ou por mais que vais explorando, às vezes é tão confuso e é tão longe de ti que tens mesmo que conhecer e tens que ir à procura disso. Portanto, ele estragava o som. Microfone, não faz mal. Aqui, ver se estava com a voz aquecida. Portanto, este encontro para mim é mesmo muito importante. Obrigada para já. Sim. Pelas vossas explicações incríveis que eu em 2 segundos percebi. Pronto, isto era só uma espécie de um preâmbulo para esta conversa. Sim. Porque eu acho que aquilo que tu dizes é fundamental, é conhecermos os outros e ouvirmos os outros nas suas experiências e nas suas identidades. Antes de mergulharmos na experiência de cada um, e eu acho que toda esta travessia é diferente para cada um de nós. Cada um de nós teve experiências diferentes. Se calhar eu e tu, Inês, tivemos experiências mais parecidas dentro deste encontro, mas tivemos diferentes, porque eu sou homem e tu és mulher. Mas vindo aqui a estes dados, para quem só agora está a ouvir também com mais atenção, este é o podcast Igualmente da IKEA. O estudo IKEA, realizado em fevereiro de 2020 pela Globescan, com uma amostra de 828 portugueses, mostra-nos que 53%, atenção, 53% dos portugueses concorda que casais do mesmo género devem poder casar. Obrigado. 58% dos portugueses concorda que as pessoas devem ser livres de escolher o que vestir e como viver de acordo com o género com que se identificam, mesmo que tenham nascido com outro género. 58%. Podia ser pior. 48% dos portugueses afirma que está confortável e feliz em socializar e ser amigo de pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas do mesmo género. Estes dados chateiam-me bastante, mas há aqui um pior, que é: quando falamos em discriminação, também há dados importantes a trazer para cima da mesa. O relatório anual da ILGA sobre a discriminação contra pessoas LGBTI+, mostra que a maioria das situações denunciadas parte de pessoas desconhecidas à vítima, 40%. No entanto, 10% destas situações surge de mães ou pais, enquanto autores da situação de discriminação, que leva a concluir que muitas vezes os próprios lares, as casas destas pessoas, deviam ser lugares seguros e não são. Estamos a falar aqui num podcast da IKEA, casa, não é? Já vamos falar sobre as práticas das empresas, mas agora vou fazer-vos a pergunta: quando vocês ouvem estes dados, o que é que sentem, Luís? Não sei, eu acho que às vezes nós vivemos numa bolha privilegiada até, porque nos rodeamos de pessoas em que nos sentimos seguros. E às vezes ter um bocado esse choque de ok, isto são dados realmente fora da nossa bolha e realmente existem. Há pessoas que responderam que não estariam à vontade em dar-se com pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo sexo. Isso é, não sei, é bem assustador. 48% diz exato, que estaria confortável e feliz. Portanto, há 52% de pessoas que dizem que não, em ser amigos de alguém. Sim. Se calhar vamos mergulhar um bocadinho na tua história, Luís, para as pessoas que estão a vir e ver perceberem. Como é que foi o teu processo? Tu hoje em dia se calhar vives numa bolha, mas foi sempre assim? Não, aliás, toda a fase da adolescência já é difícil, então tendo em conta ser homossexual e não revelar isso para os amigos e mesmo em casa, ainda se torna mais difícil. Mas eu acho que naturalmente nós tentamos sempre rodear-nos. Às vezes não percebemos muito bem o que é que aquelas pessoas nos estão a dar, mas sentimos que nos estão a dar segurança e que nos estão a deixar ser melhores e mais nós, que era uma coisa que eu senti muitas vezes antes de trabalhar no IKEA, que era, eu todos os dias sentia tipo, ok, vou dizer esta piada, mas o que é que isto iria dizer noutras situações de trabalho? E sentia muitas vezes que me estava a policiar a não ser eu próprio. Portanto, tinhas medo de como é que sim, o facto de seres homossexual poderia ser entendido, mas eras assumido publicamente? As pessoas sabiam quem tu eras no trabalho? Não. Mas não assumias porque tinhas medo ou porque era uma coisa que achavas que as pessoas não tinham nada a ver com? Eu no início acho que vou sempre muito devagar a tentar perceber um bocado o terreno em que estou a pisar e um bocado adaptar-me a ele. E acho que, lá está, noutros sítios tive demasiadas bandeiras vermelhas a dizer, ok, se calhar não é muito seguro tu revelares. O que é que isso quer dizer, uma bandeira vermelha? O que é não ser muito seguro? É não sentires que a tua essência vai ser celebrada de alguma forma. Respeitada, não é? Exato. E que vai ser posta de parte e que sentes que não queres lidar com isso, então preferes até perder-te um bocado a ter que lidar com essa frustração de confrontos e de não te deixares de sentir ok para te sentir muito mal e não conseguir estar naquele ambiente que nunca sentiste aqui. Que nunca senti aqui. Qual é a diferença entre trabalhar numa empresa que tem essas práticas e que estamos aqui numa arco-íris à nossa volta, o que é incrível, e uma empresa com esta magnitude ter essa noção é importantíssimo, mas o que é que significa, por exemplo, ir trabalhar para um sítio? Primeiro, como é que percebeste que podias não ter medo? Eu acho que essa se calhar seja a primeira pergunta. É assim, eu como
eu na altura que entrei no IKEA foi mesmo porque queria de alguma forma cortar com todo o meu percurso anterior, porque eu sou da área do cinema e do vídeo e senti que durante muito tempo já estava um bocado farto dessa área, então queria tentar algo completamente novo. Então na altura concorri ao IKEA, um part-time em vendas. E na verdade eu não tinha grandes expectativas, conhecia a marca e achava que me ia dar bem na marca exatamente por as coisas que eu via que defendia, mas vim um bocado sem expectativas e vim mais uma vez à defesa. Ou seja, eu vim a palpar terreno e a perceber, ok, mas o que é que isto quer dizer, o que é que isto pode ser para mim? Pronto, e com o tempo comecei a perceber que eu conseguia ser eu próprio sem estar a pensar nisso. Tipo, havia piadas que eu me lembrava que dizia, havia, por exemplo, pintar o cabelo, que era uma coisa que eu já queria há bastante tempo. Fiz simplesmente. Tinhas medo de pintar o cabelo porque isso podia ser mal interpretado. Exatamente. Eu percebo isso. É porque eu acho que quem está a ouvir, se for heterossexual e viva numa lógica muito heteronormativa, se calhar acha sempre que é sempre aquela coisa, Inês, de é um pedido de atenção. Estamos a falar deste tema, porque é que ainda falamos deste tema? Mas falamos deste tema exatamente pela nossa reação coletiva ao que tu acabaste de dizer. Todos nós, de alguma maneira, já vivemos o que tu acabaste de descrever. Inês, és atriz, és das poucas figuras públicas em Portugal assumida como LGBT, o que é sempre um ato de coragem. Como é que foi para ti o teu crescimento como mulher lésbica? Eu assumi-me muito tarde, assumi-me aos 24 e já sabia, quer dizer, agora analisando agora, eu já sabia para aí desde os 14 anos, mas aos 24 achava que sabia ali desde os 17, 18. E eu estava aqui a ouvir-te e a pensar, eu acho que nós estamos constantemente a pensar nisto, pelo menos eu acho que tu deves pensar também muito nisto, de nós temos uma voz que é importante termos cada vez mais consciência que a temos. E como é que isto chega? Porque nós sabemos que isto chega à nossa comunidade, nós sabemos que isto chega a todo o alfabeto do LGBT, esta conversa vai chegar, mas é tão importante que chegue às pessoas que tu referiste agora. E como é que esse exercício se faz? E o que tu estavas a dizer é mesmo importante, porque um simples corte de cabelo para um homem heterossexual, que é um corte de cabelo que ele acha normal, nem sequer é tema. E o tu pintares o cabelo que para ti é absolutamente normal não pode ser normal. E será que assim as pessoas percebem? Será que ou seja, o que é que faz-te um alvo, não é? Faz-te um alvo algum tipo de homofobia, no caso do Tiago, transfobia. Isto existe, ou seja, nós não estamos a falar de coisa. Aliás, eu não tenho aqui dados sobre a quantidade de momentos de discriminação, mas são muitos. Todos nós já passámos, Inês, tu já deves ter passado também. Sim. O teu trabalho, claro, não é? Assumiste aos 24, mas a tua sensação é, no teu trabalho, achas que foste prejudicada por isso? É muito difícil responder essa pergunta. Há uma coisa que eu sei, que é, se eu fosse homem gay, era muito mais prejudicado do que sendo mulher lésbica. Porquê? Porque eu sinto que há um preconceito muito maior, ou seja, há mais predisposição para aceitar que uma mulher seja lésbica se não tiver com o cabelo rapado, porque até acham aquilo cool, porque está no imaginário de um homem heterossexual, não é? Tu estás com outras mulheres e como é que isso funciona? Mas és um objeto, não és uma pessoa. Sim, não é? sim, mas exatamente, estás objetificada, mas estás no imaginário. Agora, um homem gay, na cabeça das pessoas, é automaticamente uma bichinha que não pode ser ator e que não consegue ser mais nada para além daquilo que é. Portanto, eu tenho perfeita consciência que o ser mulher e gostar de me vestir como me visto e da minha imagem como a tenho é uma coisa que joga a meu favor. Se eu fosse Fosses mais masculina, talvez, Elliot não é? Page, não, mas se eu fosse uma Ellen Page há 2 ou 3 anos, eu sei que não teria espaço para ser enquanto atriz em Portugal. Como há outras atrizes em Portugal, lésbicas, que não são tão femininas como eu e que não têm espaço. Simplesmente não têm espaço. E atores que são E atores que são LGBT e que não têm, mas a visibilidade
Tocas em vários temas muito importantes e o que quem estava a ver e a ouvir perceberá é todas estas caixas têm 25 legendas. Nós podemos ficar aqui 8 horas a ter esta conversa, porque para todos nós há matizes diferentes. Para o Fausto há umas, para a Inês há outras, para mim há outras. Acho que tocaste em uma coisa muito interessante, que é o ser transgressor, tu seres uma coisa diferente da norma. Que é, por exemplo, porque é que ainda há tanta homofobia e transfobia? Porque a raiz disso é o machismo, que é o mesmo que mata na violência doméstica, não é? Exatamente. E, portanto, a partir do momento em que o homem está com um homem, está a transgredir uma coisa básica, que é um homem heterossexual macho não está com um homem. E isso depois, quando eu na minha própria experiência, quando eu comecei a relacionar-me com homens, era na minha cabeça. E tu percebes isto, se calhar também vocês não sei se cresceram dentro da fé católica, mas quase todos nós, que é tu já estás a pecar só de pensar, não é? Certo. Aliás, tu tiveste uma experiência muito importante com um padre que tu dizes que te salvou a vida. Sim, o Padre Ricardo foi a segunda pessoa a quem eu contei que era. Eu na altura não dizia que era lésbica, tinha simplesmente tido uma namorada, era o que eu contava a mim própria. E o Padre Ricardo era um padre extremamente exigente dentro da fé e da vivência cristã, mas foi quem me ensinou a gostar de mim, porque eu estava de tal maneira, eu odiava-me de tal maneira, eu queria ser tudo aquilo que não era, e o que as pessoas não percebem, que é mesmo em relação a quem ainda está dentro do armário e em relação aos heterossexuais que não vivem isto de perto, é que o facto de nós não assumirmos isto para nós, vai a todos os campos da nossa vida. As minhas relações de amizade eram completamente estranguladas. Eu queria seguir, pus na cabeça, não vou ser consultora e quer dizer, eu queria ser tudo aquilo que não era, porque para mim tudo aquilo que eu gostava de ser, de alguma maneira, estava relacionado com um pormenorzinho, que é um pormenorzinho na minha vida, que é, olha, eu gosto de gajas, ponto final. Não há mais nada. Para além disso, também gosto imenso de azul, petróleo, por exemplo, gosto de sushi. Mas estava, de repente, tudo aquilo que eu gostava de fazer não podia fazer. E é isto que as pessoas não percebem: é que é preciso nós fazermos esse coming out, é assim preciso falarmos do assunto, porque ainda há muito aquela coisa hetero de mas não tem que esbarrar isso na nossa cara o tempo inteiro. Não temos. Temos, lamento. Eu quero ter um casamento com uma vivência heteronormativa em tudo, não é? Portanto, quero ter um casamento como tu podes ter um casamento, quero ter filhos como tu podes ter filhos, quero ter exatamente os mesmos direitos que tu, sem ter que lutar por eles. Portanto, se a nossa geração tiver que lutar para se calhar os nossos netos já não terem de lutar, então que seja, chamem-nos nomes a nós. Já falamos como é que se explica isso aos filhos que tu tens, que é extraordinário e que é também uma vivência com uma coragem muito particular. Já lá vamos, mas trazendo agora para a conversa o Tiago e também o Fausto, que é uma coisa é isto que eu, a Inês e o Luís estamos a dizer, que é nós identificamos com o nosso género de nascença, nós temos orientações sexuais que suscitam interesse, dizendo assim, e suscitam imenso interesse e pratiquem, porque vale mesmo a pena. A agenda gay eu sou a consumação da agenda gay. Mas pronto, basicamente aquilo que eu quero perguntar tem a ver com isto, que é, uma coisa é tu de alguma forma saberes que podes ser alvo de algum tipo de ódio, ou podes ser. Todos nós temos experiências dessa natureza. A primeira vez que eu tive um acontecimento qualquer desse género, eu tinha 7 anos, portanto todos nós já vivemos isso, e isto deixa marcas no corpo. Mas depois tu nasceres num corpo com o qual tu não te identificas. Exato. Tiago, como é que se faz o trajeto de dizeres para ti mesmo: ok, eu quero responder àquilo que eu sou verdadeiramente? É preciso a palavra coragem ou é sobrevivência? Depende da ocasião em que é aplicada. Sobrevivência é mais no sentido, 2 sentidos na realidade. É uma espada de 2 gumes. Sobrevivência é manter-nos no armário para não sermos alvo, e sobrevivência para não nos matarmos a nós próprios, porque não conseguimos viver com aquilo que nós somos fisicamente. Já tem uma espada de 2 gumes e é complexo por vários motivos. Não só porque sabemos a sociedade que temos e o quão já é difícil explicar o que é ser trans, quanto mais entenderem que é uma coisa completamente normal, que não é assim tão impensável quanto isso, até porque há animais na natureza que o são. E que é antiga, há outras culturas que têm emanações dessa natureza. Exatamente. E depois é o facto de que é complexo para nós, desde uma idade recente, infantil, já pensamos nisto, na realidade. Já nos cruza a cabeça, só não damos nome, porque não sabemos o que é nessas idades. Como é que descobriste o nome que era?
Porventura, porque me cruzei com uma pessoa na minha vida aos 18 anos que era e que me explicou. E quando ele me deu aqui a definição de ser trans, eu finalmente pude dar um nome àquilo que já estava na minha cabeça desde sempre, desde que eu pensava, digamos assim. E isto acontece logo de infância, porque começas a ponderar, se tivermos irmãos ou amigos, porque é que o corpo deles é assim e o meu é um bocado diferente, porque é que a minha mãe diz que eu tenho que ter o cabelo comprido porque os rapazes é que têm o cabelo curto, porque é que eu não posso jogar à bola como eles, porque eu sou igual a eles, porque é que eu tenho que estar com bonecas, eu não gosto disto. São estas pequenas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida e que nesta altura não percebemos muito bem porquê e cria-nos revolta, porque acabam por, infelizmente, colocar-nos aqui alguns entraves em coisas tão básicas Quando como brincar no recreio, não é? brincar, exato. E que mais tarde ou mais cedo começamos a juntar os pontos e temos aquele momento do é isto. E eu passei por tudo isto, na realidade. Eu também tenho irmãos e infelizmente não tenho propriamente uma família fácil nesse sentido, e em todos os sentidos. Não só daquilo que sou, mas com outras pessoas também que têm etnias diferentes e etc. E eu passei por isto tudo ao longo da minha vida. E para além de já ter esta situação na minha família, tive que passar em trabalho, na escola, numa conversa de ocasião. Portanto, os teus encontros Sim. são É um um desafio. momento em que tens que explicar qualquer coisa, Sim, sem dúvida. não é? Sem dúvida. Isso é cansativo. Acaba por ser, sim, de certa forma. Mas também é importante falarmos. E é importante tentarmos, primeiro de tudo, eu tenho uma abordagem muito simples, que é perceber até que ponto é que as pessoas me estão a questionar com má intenção. E depois de conseguir decifrar mais ou menos isto, eu decido se vou responder para educar ou não. Maravilha. Depois entra numa fase ofensiva que não vale a pena. E Claro. se as pessoas estão a questionar por mera tentativa de fazer mal, de certa forma, não vão aprender, vão fechar portas e vão É uma desofender coisa ainda de mais. cutucar a diferença para ver o que é que acontece, não é? Há ali uma Exato. cena, uma malícia que todos nós já Sim. vivemos, não é? Sim. Quais são as perguntas, Tiago, que são ofensivas e que nós não devemos fazer? Eu acho que depende muito da pessoa, porque conheço várias pessoas dentro do espectro trans que consideram umas perguntas mais que as outras mais ofensivas de certa forma, que para mim, por exemplo, não são. Mas há uma que costuma ser geral, que é questionar-nos o nosso nome de nascença. Porque é que isso é importante? Não É o fazer nosso a pergunta nome. qual é que era o teu nome, Exato. não é? Não é o nosso nome. Nunca foi. Foi porque era obrigado a colocar no papel quando nós nascemos, porque é um requerimento legal. Mas nunca foi o nosso nome. E nós na altura não sabíamos, mas eventualmente ficámos a saber. Então porquê é que isso é tão importante? Se já tens o meu nome, não é? Porque é que hás de me estar a perguntar de um nome que já não existe? Há pessoas até que se recusam depois a usar o teu nome, até no trabalho e por aí fora, Sim. e usam o mesmo nome quase numa de este é o teu nome, não é o outro. Que é um sim. bocado assim, vamos sempre estar aí buscar uma identidade que não é a tua e Exato. esfregar-te essa identidade na cara. E curiosamente, se tu perguntares e conheceres uma pessoa e perguntares-lhe o nome, se calhar, como é um primeiro encontro, tu não te vais lembrar do nome daquela pessoa. Mas há uma coisa que eu noto em particular nestas pessoas, é que fica marcado. E não esquecem o nome de nascença. Fica marcado. Por mais longo que seja o nome, foi isto que me aconteceu quando tive à vontade de referir o meu nome de nascença a outras pessoas que tinham um pouco mais de confiança e que depois acabou por eu ter que me desentender, digamos assim, para explicar à pessoa que não era aceitável fazê-lo. Não comigo em particular, mas o facto de referir a outras pessoas como se fosse quase um tema de conversa à mesa. Olha, sabias que o nome de X pessoa era isto? Sim. Como se fosse normal, não é? Depois as pessoas identificam-nos com esse nome que já não nos pertence, que não nos identifica. E portanto há uma série de contextos. Qual foi a sensação de receberes o teu nome? Foi um peso tirado de cima dos ombros completamente. Ver escrito no papel. Sim, e foi o melhor presente de aniversário que podia ter, porque foi no dia do meu aniversário Foi. que eu recebi o cartão de cidadão. Uau. Que fixe. Sim, é brutal. Tira-nos um peso de cima, porque independentemente da entidade que nos estamos a dirigir, seja banco, seja Estado, seja saúde, não temos sempre aquele inconveniente de pode-me só chamar por isto, porque aquilo que está no papel não está correto. E depois acabamos sempre por nos cruzar com uma outra pessoa que fica, não estou a perceber, e temos que estar a explicar quase uma história de vida só para explicar à pessoa que o nosso nome é aquele. Claro. Portanto, estás sempre a ter que passar Exato. pelo processo outra vez de explicar. Exato. Fausto, tu estás um bocadinho mais longe, mas ouvimos-te bem. Ok. Qual é que foi, tu dirias, a maior dificuldade da tua família em perceber? É exatamente a questão do perceber, porque eles aceitam e respeitam, mas não percebem.
Eles, na cabeça deles, eles não conseguem perceber o porquê disto ser assim, porque se eu nasci de uma maneira, porque é que eu me sinto de outra? Eles não, epá, felizmente ou infelizmente, mas mais infelizmente eles não conseguem perceber, ou seja, eles não conseguem separar o cérebro do corpo. Eles não conseguem, como é que eu hei de explicar isto? A questão do nós sentirmos o que somos e aquilo que nos faz andar, ou seja, como se fosse a nossa embalagem, o nosso, aquilo que nos faz andar aqui, basicamente. Então a tua embalagem hoje, qual é o pronome que tu gostas que utilizem? É importante esta questão da linguagem. Sim, ou seja, eu tenho sempre preferência por pronomes masculinos. Ok. Sim. Explicando a quem está a ouvir, isto é cai normalmente quando começamos a ter este tema da linguagem. Há sempre alguém que levanta a madeira do politicamente correto. Porque é que vocês agora querem controlar tudo, até a maneira como eu me expresso? Sim, porque as palavras têm importância. Quantas vezes já não tivemos estas conversas com pessoas que são próximas? Todos nós, de alguma maneira, não é? Mas trazendo agora aqui para uma questão que estávamos a discutir há bocado em off, que é a língua portuguesa em si não é como a língua inglesa, que tem muitas palavras que não têm género. Como é que se navega isso? Sobretudo quando se é não binário, embora tu te identifiques com pronomes masculinos, mas como é que se identifica isso e como é que se resolve isso, Tiago, na tua opinião? Porque depois tu queres fazer a pergunta de uma forma certa, mas depois a língua também não te ajuda. Não ajuda. Não é? Exato. É complicado na nossa linguagem, mas de certa forma acaba por se tornar simples, dependendo do contexto, como é natural. Porque se estivermos a escrever, é frequente ser usado na comunidade LGBT o X para substituir o A ou o O do masculino, ou passar a usar E, por exemplo. Bem-vindos. Exatamente, é um exemplo prático. Mas na nossa linguagem falada não iria ficar assim tão correto, o que se torna difícil. Depois eu também pergunto, imaginemos que estamos numa situação, numa paragem de autocarro, e reparamos que uma pessoa deixou lá uma carteira. Nós vamos identificar a pessoa como um ele ou ela. Não vamos dizer esta pessoa deixou aqui a carteira. Então se calhar já está intrínseco na nossa linguagem. Nós é que não a aplicamos ao sentido correto. Temos resistência a isso. Portanto é uma pessoa. Não deixa de ser uma pessoa. E é mais fácil e mais correto identificarmos a pessoa sendo uma pessoa do que estarmos automaticamente a assumir se é um ele ou um ela, ou seja o que for. Então voltamos ao tema da resistência. Porquê que, na vossa opinião, acham que existe tanta resistência à diferença, Inês? A alegoria da caverna do Platão. Vamos aí. Mas a sério, eu acho sempre que isto soa presunçoso, mas acho mesmo que é verdade, e é verdade em relação a todos os problemas do mundo. Não sabe. Acho que o grande problema neste tema é sempre o facto das pessoas não conhecerem, e em todos os temas, mas neste em particular que é o que estamos a falar. A alegoria da caverna fala sobre alguém que vive dentro de uma caverna e que tem pânico, tem medo, tem pavor do que existe lá fora. Portanto nunca sai. Ou eventualmente sai. E quando sai, descobre que o que existe lá fora, não há mal nenhum no que existe lá fora. Mas o grande problema é que nós vivemos todos em pequenas cavernas em relação a pequenos assuntos. Eu sinto que cresci numa caverna. E eu própria cresci numa caverna em relação à minha caverna, porque a ideia que eu tinha de alguém que levava uma vida homossexual, meu Deus, eu ainda não tive o azar de conhecer alguém assim. E caramba, eu conheço muito gay. Mas a ideia que eu tinha, não, sério. Sim, claro. A ideia que eu tinha de uma vida homossexual era o fim da picada, era gente a cair na sarjeta e tudo ao molho e fé em Deus. A ideia de uma vida sempre proscrita, perversa, marginal, perversa. Sim, e eu tenho consciência que é porque nasci numa realidade em que isso simplesmente não podia existir, não é? Não existe, porque existe mais que as mães, mas que isso não podia existir, que tu não podias viver essa tua verdade. E eu acho que isto é o maior problema em relação a tudo. Por exemplo, eu em relação aos trans, é uma coisa que eu tenho que aprender imenso, porque ainda não entendo e não tenho problema nenhum em assumir isto, mas quero tanto entender e quero tanto perceber, porque primeiro porque tenho que perceber, ponto final, porque existe, da mesma maneira que também tenho que perceber porque é que há fome no mundo e porque é que Deus existe se há fome no mundo. Tenho que perceber a natureza, mas isso faz parte da maneira como eu sou e de querer perceber as coisas. E depois porque
pode acontecer comigo, não é? Eu posso ter um filho que é trans, eu posso ter um amigo que é trans, e depois como é que eu vou conseguir ajudar? Portanto, acho que nós temos mesmo que conseguir sair do nosso ponto de vista. O David Foster Wallace tinha um commencement speech brilhante que vale a pena irem ver. Está na internet, no YouTube, em todo lado, também dá para comprar o livro. E ele falava de uma coisa que era que o ser humano, ele suicidou-se. O ser humano nasceu com um defeito, uma característica por defeito, uma default feature, que é o facto de tu achares que estás no centro do universo, mas isto de forma literal. Tu vês as coisas à tua frente, atrás de ti, à tua esquerda e à tua direita. Tu não consegues ver as coisas de outra maneira. Mesmo, tu estás aqui à minha frente. Portanto, a nossa capacidade de nos pôr no lugar do outro é antinatura. Nós não nascemos com essa capacidade. Mesmo. Até para sobreviver e de seleção natural, não convém que tenhas grande capacidade de empatia. Exatamente. Senão podes morrer. Exatamente. E ele dá exemplos muito giros e muito simples, que é o facto de tu vais no trânsito e estás-te a passar com o gajo que está à tua frente, que está há 10 minutos a guiar. Desculpa, microfone. A guiar, vai de um lado, vai para o outro, vai devagar, trava, não sei o quê. E tu vais ser o filho de uma grande não sei o quê, que estou atrasada e tenho que ir buscar os meus filhos. E este gajo e vai ao telefone e não sabe, ainda mata alguém. Bem, não te passa pela cabeça que se calhar aquele senhor tem a mãe no hospital, que acabaram de lhe dizer que vai ser ligado a um ventilador, que provavelmente não vai voltar a falar com ela. Pá, tu não sabes o que é que se passa na vida daquela pessoa. E este é o nosso problema em relação a tudo. É que tu tiras imediatamente as conclusões precipitadas da tua bolhinha e da tua posso ser um palavrão? Coisa do teu ponto de vista, que acha que está sempre certo e que tu é que prevaleces, e que a tua opinião e que o teu. Ai, isto irrita-me tanto. Era muito importante aquilo que estavas a dizer sobre a empatia, não é? A empatia é, aquilo que temos que aspirar a tentar conjurar para as nossas vidas, para tentar perceber os outros melhor. Como é que tu explicas aos teus filhos isso? Os teus filhos são muito pequeninos ainda, portanto estas conversas, se calhar, ainda não acontecem com 2 anos, a não sei que sejam estupidamente inteligentes como tu, portanto provavelmente se calhar são estupidamente inteligentes falam. como eu, mais do que eu, achei que é quase impossível. Também fumam cigarros imaginais para ter estas discussões. Mas como é que tu achas? Tu tens a tua circunstância muito particular, Inês, porque tu és reconhecível, tens uma carreira pública e és casada com uma mulher e tens filhos. Estas configurações sempre existiram e sempre existiram. Existem muitos exemplos em Portugal, mas não existem exemplos públicos disso. Eu tenho a minha experiência do que é ser conhecido e ser gay, não é? Portanto, as pessoas sabem, mas eu não sei o que é ter uma família à frente dos outros. Como é que isso se navega? Tu sentes olhares discriminatórios? Porque, por exemplo, um dos dados deste estudo diz que 20% das pessoas se sentem discriminadas no trabalho. Sim. Se são LGBTI. E tu, na tua vida, descobres sítios de discriminação? Já descobri, vou descobrindo cada vez mais. A nossa indústria tem uma coisa boa, que é um penico muito pequenino. E então, claro que há coisas que eu nunca vou saber, não é? Há propostas que nunca me serão feitas e que eu nunca saberei que não foram feitas porque sou lésbica. Há outras propostas que eu sei que nunca me foram feitas ou que me foram recusadas por eu ser lésbica. Eu também. Eu sei de 2 em particular. E que curiosamente têm os 2 a ver com bebés. Como é que a primeira parte da pergunta, como é que se lida em relação aos miúdos, precisamente por sermos a primeira família em Portugal que o fez assumidamente e nenhuma de nós era solteira, não é? Esses casos já existem, mas somos um casal e eles são filhos das 2. Eu não sei o que é que vem aí. Temos uma extrema-direita ascendente na Europa, e o nosso país está incluído. E embora eu ache e acredite mesmo que não irá vencer e que não irá ganhar e que não irá ter um espaço assim tão grande como aquele que nós acabamos por dar por falar contra, é preciso protegê-los. Portanto, a maior razão, embora haja muitas razões para eu não expor a cara dos meus filhos, a primeira razão é essa. Eu não sei, neste momento, eu não sei que Portugal é que temos em relação a este assunto, porque nós somos as primeiras a fazê-lo publicamente. Mas na escola tens problemas com eles? Não,
Essa foi a grande questão. Nós estivemos durante um ano a pesquisar e a visitar muitas escolas e a perceber qual é que era a escola certa para eles, porque infelizmente a nossa educação ainda está a anos-luz do que aquilo que devia ser. E a nossa prioridade foi mais do que ser uma escola que faça deles uns programadores incríveis ou uns amantes da natureza vegan friendly, foi uma escola que eduque na tolerância. Era a nossa principal preocupação em relação a tudo, em relação a este tema e em relação à religião, porque a religião tem um papel muito importante nestas questões de tudo o que tem a ver com preconceito, embora nós às vezes não percebamos isso. Há muita costela judaico-cristã nestes preconceitos, que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa sociedade, tem só a ver com com a herança da culpa e da culpa e da culpa, e que está errado e que na Bíblia, só que não. Portanto, a nossa preocupação foi essa e pronto, e estamos muito contentes com a escola que escolhemos. Então, empatia, não é? Sim. Empatia e educação. Fausto, olha, como é que tu foste descobrindo e como é que tu, no teu local de trabalho, vamos falar um bocadinho da IKEA agora, porque falámos sobre esta questão da discriminação nas escolas, nas famílias, no dia a dia, mas nas empresas. Eu e a Inês temos a visão de uma indústria muito particular, que é da televisão, da rádio, do teatro, mas eu não sei como é que é nas outras empresas. A ideia que eu tenho é que em muitas empresas é perigoso ser LGBT. Eu sei que também há outras empresas que já têm contextos como as que estamos a ver aqui atrás, não é? Que são bandeiras, ainda bem, e que bom estamos a ter esta conversa num podcast com uma marca com este nome. Mas para ti, como é que foi? Como é que tu te sentiste a chegar à IKEA e como é que percebeste que estavas seguro? Então, eu sempre tive a ideia de que a IKEA é uma empresa bastante inclusiva em todo o tipo de ramos, não só nas questões LGBT. E sempre me identifiquei muito com os valores. Eu, antes de ir para a IKEA, estava numa empresa também de call center, em que eu, nessa altura, era uma mulher lésbica assumida para toda a gente, mas sempre com uma expressão de género muito masculina, e eu aí já sentia, sim, transfobia no local de trabalho, porque questionavam-me sempre se eu queria fazer aquelas operações malucas. E eu sentia-me sempre muito oprimida em relação a esse tipo de questões, porque nessa altura já estava também a questionar a minha identidade de género. Assim que me candidatei à IKEA, fiz a entrevista, o processo todo normal. Quando comecei realmente a ficar integrado com os restantes colaboradores, foi dos maiores alívios que eu tive em toda a minha vida, porque eu senti que realmente poderia falar na minha namorada completamente, ou seja, de uma forma completamente tranquila, normalizada, que não tinha que estar a dizer que estou com uma pessoa em vez de estar com uma mulher. Foi realmente muito clássico, não é? Estou com uma pessoa. Estou com uma pessoa. Isto é gay culture, queer culture, é isto. Não, estou com uma pessoa, conheci uma pessoa. Sim, a minha pessoa não chegou. E realmente foi um alívio muito grande. Quando saí pelo armário pela segunda vez, eu não podia ter sido mais bem recebido e mais bem aceito do que aquilo que fui. Eu não posso dizer mais do que isto. Ou seja, quando eu informei do nome que queria, a adaptação foi incrivelmente rápida por parte dos meus colegas e por parte dos responsáveis. Quando eu fiz a alteração do nome, ou seja, quando formalizei mesmo a alteração, tudo a nível de sistema foi tudo mudado de um modo muito rápido, e eu agradeço a toda a gente que fez esse esforço, e esta é a minha experiência na IKEA. É realmente incrível. Move muito estamos aqui a falar disto hoje, Fausto, porque tu dizes uma coisa e percebo que isso, tu tocas aí na palavra esforço, que é uma coisa que nós parece que temos de ficar super contentes que façam este exercício de nos perceber, não é? E que abram um espaço para que, obrigado por não me dares com uma pedra na boca. Fico super contente. Exato, porque é tão normal nós chegarmos aos sítios e sermos só bombardeados com perguntas e claro, mas não achas que o próximo degrau é, em vez de nós estarmos tipo obrigado por fazeres o esforço, ser tipo obrigatório
ou quase, não é uma lógica compulsória. As pessoas comportam-se como têm que se comportar, mas há esta coisa de os direitos humanos também são isso, não é? Nós temos a expectativa de que as pessoas terem que ser extraordinariamente inteligentes e empáticas para poder tratar-te como uma pessoa. Eu acho que nós temos feito uma evolução tremenda e acho que a prova é estarmos aqui sentados hoje, não é? Eu nunca imaginei que estaria sentado aqui a ter esta conversa há 5 anos. Nunca seria possível, por várias razões. Portanto, é extraordinário, estamos aqui a ter esta conversa. E normalmente, sempre que havia, sobretudo, a representação de trans na televisão, era sempre muito longe e é o outro, e é uma coisa meio que eu não consigo perceber bem. E não era trans. Normalmente é sempre associado aos transvestis, que nada tem a ver com a comunidade não é? trans. A experiência de drag queen não tem nada a ver com isso. Exato. Aliás, vejam RuPaul's Drag Race, Inês. Até porque há até homens trans que fazem parte e há várias maneiras de ser, mas isso é se calhar para outro programa. Pergunto-vos agora. Eu estou a sofrer de bullying para as pessoas que não estão a perceber o que é que isto é um bullying LGBT. Porque se houvesse aqui um questionário LGBT, eu chumbava. Era a não, se perguntar coisas mais lésbicas, tu acertas. Sim, só ganho. E eu falho. Quer dizer, enfim. Bom, sim. mas no fundo, aquilo que eu pergunto agora é a vocês: o que é que vocês gostavam que nos próximos 3 anos, não é? Estes números que há pouco voltei a buscar são péssimos, não é? 52% dos portugueses estão satisfeitos ao interagir no trabalho, na universidade ou liceu, com pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo género. Estão satisfeitos. Estão satisfeitos. E lá está, 20% das pessoas inquiridas já se sentem discriminadas. Há aqui às vezes uma dúvida que é: vocês agora querem direitos a mais? Vocês agora querem ser tratados de uma maneira diferente? Não. Como é que se explica isto? E o que é que vocês, Tiago, gostavas que acontecesse nos próximos anos, assim, em termos sociais, tendo em conta que sim, como a Inês disse, há um surgimento de uma extrema-direita que usa muitos destes temas como bandeiras ao contrário, não é? Como maneiras de opressão. O que é que tu gostavas que acontecesse? E como é que se explica que direitos iguais são mesmo iguais? O problema é esse. Não é o facto de nós queremos ser tratados diferentes. É o problema de o sermos tratados diferentes. Nós não somos diferentes, somos pessoas como qualquer as outras. E o passo passa justamente por ultrapassar esta barreira de diferenciação. Porque às vezes, e mesmo de pessoas que não têm qualquer situação de preconceito contra a comunidade LGBT, existe um medo, uma hesitação de falar, quase como se tivessem que estar com um manuscrito na mão para saber o que é que podem dizer ou não. Acho que isso... Há muitas pessoas que relatam isso agora. Sim. Não é? E, por exemplo, noutras sociedades um bocado mais sofisticadas a este nível da linguagem, tem sempre esta coisa de onde é que eu estou a cometer um erro, não é? Como é que eu estou a ofender-te? Mas no fundo, como é que se resolve isto também? Por um lado, é justamente não terem receio. Por outro lado, ao mesmo tempo, acaba por ter que sempre existir uma cautela, porque podemos dizer a palavra errada à pessoa errada. E um lado positivo é: há pessoas que neste momento estão a fazê-lo, estão a parar para pensar, e daí a hesitação. E depois tens o outro lado da moeda, que é também não quero saber. E portanto, acho que aqui o esforço conjunto é deixar de ser esforço, é deixar de haver diferença, e é tentarmos encontrar um meio termo em que seja de facto aceitável esta hesitação para não cometer possíveis erros e não ofendermos ninguém, obviamente, mas também, e falando aqui um pouco da ótica da comunidade LGBT, existir compreensão da comunidade LGBT neste sentido, porque... Dentro da comunidade, não é? Exato. Porque não podemos falar só de um lado. O problema não está de um lado e temos que ser honestos. Há pessoas da comunidade LGBT que acharão que o que nós estamos a fazer aqui é horrível. Sim. Porque estamos dentro do contexto de uma marca. Sim, e acham que isto pode ser considerado pinkwashing. Exato. É outro fenómeno. Mas essa conversa também é ótima. Sim. Mas há pessoas que podem achar isso e cada um tem direito a... Se tu achares que os direitos têm a ver com a luta de classes, né? Se fores para esse universo da conversa, eu percebo o ponto de vista, mas por todos os efeitos estás a chegar ao máximo de pessoas possível. Ponto neste final. Meio, uma marca deste tamanho que está a querer ter esta conversa. Exato. E tem pessoas trans a trabalhar que são remuneradas e têm segurança, quer dizer, isso tem que ser falado. Portanto, achas que é por aí, não é? É também a comunidade LGBT começar E eu percebo, eu acho que as pessoas têm que ser tidas. Eu tenho sempre a sensação de que a grande revolução, como dizia a Mónica Calho, eu tenho repetido isto 20 vezes no último espetáculo que ela fez no Nacional, e é uma criadora, a Mónica Calho, para quem não conhece, sobretudo dedicada à dança, mas no teatro, e ela dizia: a grande revolução, a próxima revolução é não desistirmos uns dos outros. E eu acho que é mesmo isto. E acho que a maior dificuldade de todas é, obviamente que há pontos de verdade nisso, há muitas empresas que de facto utilizam isso, há outras empresas que não. Sim. Acho que o importante é tentarmos descobrir sítios de encontro, não é? Exatamente. É Luís, o equilíbrio. O que é que achas? O que é que gostavas que acontecesse nos próximos tempos? Eu acho que pegando um bocado aqui
no que a Inês disse e no que o Tiago também disse, eu acho que é um bocado usarmos, acho que passa muito por partilharmos experiências próprias e usarmos a nossa voz e o poder que a nossa voz pode ter a explicar aos outros, a tentar empatizar com os outros. Acho que é mais por aí. Eu diria que é mais por aí, por pequenos passos e irmos por núcleos e por pessoas e tentando de alguma forma empatizar com a pessoa e mostrá-la que nós somos pessoas iguais a vocês, e essa é uma característica, como a Inês também diria. Acho que é um bocado por aí. Mas que informa quem nós somos, mas não nos define completamente. Exatamente. Não é? Posso dizer uma coisa em relação ao pinkwashing? Podes, Inês. Esta questão da comunidade LGBT às vezes achar. Calma, não é só... há setores e há pessoas. Sim, não é? sim, Não é não, toda a mas gente. isto também acontece com muita malta hetero, que não tem nada a ver com a comunidade LGBT, mas acontece muito. Não acontece assim tanto, mas às vezes acontece. As pessoas virem com comentários de essa marca agora está com essa coisa porque está na moda. Acordou agora porque está na moda. A ver se as pessoas percebem uma coisa. Nem que seja a partir dos dados que tu acabaste de dizer, e vale a pena repeti-los. Se uma marca se assume LGBT, vai ter 50% de pessoas a achar que esta marca é suja. As pessoas que percebam isto. Uma marca assumir-se LGBT friendly é um risco brutal. Não pode ser pinkwashing, não pode. Venha de onde vier a ideia, é um risco muito maior para a marca do que o contrário. Portanto, uma marca pôr-se na linha da frente, neste momento, em 2021, em Portugal, pôr-se na linha da frente a dizer eu não tenho medo, e aqui entra quem eu quiser e entra toda a gente, e aqui não há espaço para o preconceito, e fazer disso a sua bandeira de comunicação é um risco muito maior do que é. Agora vamos pegar aqui nos coitadinhos dos gays e vamos pô-los à frente, que é para mostrar que somos super abertos. É precisamente o oposto. E eu falo disto com conhecimento de causa, e provavelmente tu também, porque nós sabemos a quantidade de marcas que não se associam a nós precisamente por nós sermos LGBT. E há outras que se associam precisamente por sermos. Exatamente. Mas é uma circunstância exatamente, que tem a ver com o que é, não é? Portanto, tem muito mais que ser celebrado do que outra coisa qualquer. Esse discurso para mim não faz qualquer tipo de sentido, porque é um risco muito maior do que é uma bandeira de agora é que vamos vender. Acho que a questão do pinkwashing é a instrumentalização de um determinado setor que tem um determinado poder de compra e que tu reforças estereótipos. Mas não pode ser instrumentalização porque estás a jogar com 50-50. Pois, claro, claro, é isso que mas as pessoas não se percebem. calhar um dia que falamos sobre isto com pessoas que defendem isso, do que nós estamos a tentar pensar como é que eles defendem. Sim. Quando obviamente eu acho mesmo que é uma conversa muito interessante para se ter. É super interessante, e tem a ver também, importante. por exemplo, com a própria leitura do que são os movimentos LGBT. No fundo é aquela ideia de que os direitos LGBT não estão à venda, e que é respeitando Stonewall e respeitando as mulheres trans que começaram os riots. E para quem quiser saber mais, há documentários que contam isto, contam a história da Marsha P. Hanson e que explicam, Marsha P. Johnson aliás, e que tem esta coisa de ser um tema que tem muito, muito por dentro, mas é esta zona de dizer que isto é instrumentalizável. Mas não é isso que estamos a falar hoje. É intransfobia, hoje é Why the Hot, e homofobia. Fausto, para ti, quais são as próximas batalhas que temos que travar para garantir igualdade para todos? Todas. A normalização. O que é que queres dizer com isso, Fausto? A normalização de sermos aquilo que sentimos que somos, e de não termos que o justificar, e não temos que chegar a um café, não temos que chegar à casa dos amigos e não temos que estar a dizer olha, eu tenho esta aparência porque sou X ou Y. É normalizar, uma pessoa chega, é o que é, ponto final. Uma pessoa basta, não é? Chega, não, basta. Basta Exato. ser o que é. Olha, quero agradecer a todos por terem estado aqui. Eu vou recordar alguns destes números para quem achar que esta conversa nem faz sentido. Há pessoas que acham estas coisas. 53% dos portugueses concorda que casais do mesmo género devem poder casar. 58% dos portugueses concorda que as pessoas devem ser livres de escolher o que vestir. Simpáticos, não é? 58%. E conviver de acordo com o género com que se identificam, mesmo que tenham nascido com outro género. Isto é magnânimo mesmo. 48% dos portugueses afirma que está confortável e feliz em socializar e ser amigo de pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas do mesmo sexo. 48%. Aliás,
Portanto, não tocámos aqui neste ponto e eu acho que também já temos que fechar aqui a nossa loja, mas vou só pegar neste tópico que eu acho que é importante. Quem quiser falar sobre isso que fale, que é a importância das famílias, para não nos sentirmos órfãos neste processo. Às vezes somos, não é? Não é a minha experiência, embora saiba que muitas pessoas têm experiências do género, são postas fora de casa. O Fausto conta que Fausto, que a tua família conseguiu conseguir receber-te e tentar perceber quem tu eras, mas essa não é a experiência de todos que estão aqui sentados. Quais é que acham que o que é mais importante explicar aos pais, Tiago? Depende dos pais, na realidade. Às vezes, da mesma forma que eu fiz, o melhor é cortar. Cortar? Não tens qualquer relação com a tua família? Desde os 15 anos. Quando tentamos esta explicação de explicarmos que é realmente normalizado. E é importante aqui uma diferença. Normal não é algo que não é estranho. Normal é frequente. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, é algo que é frequente. E é tentarmos explicar, do nosso ponto de vista, o máximo que pudermos daquilo que nos sentimos ser e que nos faz sentir bem. E se realmente forem pais como deve ser, digamos assim, irão sempre aceitar. São pais. Independentemente de os pais justamente fazem isto, estão lá para os filhos, estão lá para apoiar independentemente das más decisões, das boas decisões, das diferentes experiências de vida. Portanto, é tentar sempre abertamente dar aqui o ponto de vista, mas quanto basta, porque há situações que efetivamente sabemos que é um risco muito grande e pode colocar aqui também a nossa integridade física e psicológica em causa, e especialmente se formos menores, o espaço e as alternativas nem sempre existem. Portanto, é tentar perceber primeiro se estão receptivos a isto e segundo, darmos então o nosso ponto de vista, tentarmos explicar o que é que nos faz sentir, o porquê que é tão importante para nós, e a partir daí eu penso que se realmente forem pais que estão lá para os filhos, também acabam por responder, mesmo que eu não perceba, eu não tenho que perceber. É assim que tu te sentes, é isto que preciso de fazer para que tu te sintas melhor, então ok. Porque no fundo é isto. Há grandes parte das pessoas, e são amigos meus, que não percebem o facto de eu ser trans, mas é relevante para eles o facto de perceberem se eu sou ou não trans e como é que eu sou e porque é o que é que não é. Não, eu sou uma pessoa e portanto trata-me como tal. Enquanto que outras pessoas se calhar iam ficar porquê, sem nunca se calhar conseguirem perceber. Porque é difícil. Um reflexo neles. Exato. O problema é esse, é porque eles não te estão a ouvir, estão a ver-se através de ti. Exatamente. E isso é que é o grande problema. E estão a tentar colocar os sapatos deles na vida de outra pessoa. Exato. E nunca vai fazer sentido. Exato, isso não é empatia, isso é outra coisa. Exatamente. É muito isto. E no fundo acaba por vezes por passar muito por isto. Tu não precisas de perceber, precisas simplesmente respeitar, aceitar e tentar aceitar quando eu te digo não digas isto porque me faz sentir isto, ou não faças isto porque tem estas consequências. Da mesma forma que qualquer pessoa na nossa vida se irá cruzar que eventualmente vai dizer, olha, não vamos falar sobre esse assunto porque faz-me lembrar qualquer coisa que causa aqui um gatilho emocional. Sim. A situação é a mesma. Tu saíste aos 15 anos de casa. Exato. Essa ferida sara? Não, nunca. Mas se aprendemos a lidar com ela, sim, da mesma forma que, e pelo menos eu estou a dar aqui a minha opinião, pode não ser igual para toda a gente, como é óbvio, da mesma forma que eu acho que perdendo um familiar também é uma ferida que nunca sara. Efetivamente, se aprendemos a lidar com ela, sim, mas vamos sempre lembrar-nos daquilo e vamos sempre, ao pormenor, saber isso na nossa memória. E eu tenho memórias desde os meus 4 anos até agora, coisas tão ridículas como os azulejos de uma casa de banho, porque o choque é tanto que nos fica marcado e não sai, por mais que nós queiramos. Talvez se houvesse um medicamento qualquer que nos dissesse, olha, se tomares isso, essa parte da tua vida vais esquecer, eu acredito que muita gente optasse por isso. Sinceramente, eu o faria. Não, porquê? Porque me fez crescer e ser a pessoa que sou hoje. E apesar de ser uma experiência negativa, que é chocante, é horrível, sem dúvida nenhuma, e é um tema que também já abordaste aqui, não na perspectiva de relação parental, mas de amorosa, mas acaba por ser o mesmo, no fundo. É uma experiência negativa que, no fundo, nos torna pessoas melhores. Porquê? Porque por termos passado por uma situação dessas, conseguimos perceber que aquilo existe, que outras pessoas passam pelo mesmo, e temos um cuidado acrescido naquilo que dizemos, como dizemos e com quem falamos. E acabamos por compreender também outras pessoas que passam pelo mesmo e de vez em quando têm atitudes e ações mais erráticas
mas nós não sabemos o que é que se passa na vida da pessoa para estar assim. E se calhar a única coisa que precisamos é que as pessoas olhem com olhos de olhar e digam o que é que se passa e porque é que estás a reagir assim. Mesmo que possa ser uma situação normal naquela pessoa diga, é porque é assim, sempre foi assim, todos os dias. Pois, Não, mas sempre foi assim. há sempre um motivo. Há sempre Também as mulheres não uma votavam, justificação. não é? Há uma série de coisas que também eram assim. Exato. Isto que tu estás a dizer, e vejo que a Inês também está comovida, porque Eu não porque a sei onde é que família tu ser tens o 22 sítio anos. onde não se tem, o sítio onde se tem segurança, não é? Que é o sítio que tu partes do princípio onde haja segurança, é muito difícil. Há de resto uma associação que ajuda pais que de repente se veem com perguntas a que não sabem responder, mas querem saber responder, é amplos. Se quiserem conhecer, procurem. Esse tema é outro tema tão difícil e complexo, porque muitas vezes, por isso é que é tão importante o processo de dizermos aos nossos pais, não é? Que somos o que formos, porque isso é uma espécie de embaixada àquilo que ao sítio onde tu vieste e, portanto, à tua origem. E se tu lidas com a tua origem, consegues aceitar-te melhor. Daí isso é tão importante contar as pessoas. Há pessoas que dizem, mas as pessoas não têm que se assumir publicamente, ou não têm que dizer no seu local de trabalho. As pessoas farão o que entenderem, mas tudo isso acrescenta níveis de oxigênio diferentes. Sim. Sim, não é? sem dúvida nenhuma. Já estamos a acabar. Eu não sei se alguém quer partilhar alguma coisa que acho que é importante explicar aos pais, ou que seja importante dizer às famílias. Por exemplo, alguém que tenha um filho que comece a identificar-se como trans nesta fase, e que se calhar está a ouvir este podcast ou a ver este podcast. Alguma coisa que queiram dizer, ou LGBT? É uma situação que é complicada também do ponto de vista dos pais, que se deparam lá está com a falta de informação. E agora o que é que eu faço? É quase como se tivesse ali uma problemática, tipo quase matemática, e tenha uma equação ali para resolver. Não compliquem, é simples, é ouvir, é saber estar, e se for preciso às vezes estar simplesmente em silêncio, porque especialmente numa situação de tentativa de perceber a identidade de género, eu acho que existe um conflito interno muito grande e não precisamos de outro conflito, não é? Já temos o nosso. Só às vezes, e sendo os pais um ponto de referência, e como os pais são um ponto de referência, este conflito interno pode ser facilmente adaptado e mais aliviado se tivermos alguém ao nosso lado que, mesmo que não nos diga nada, mesmo que diga, olha, eu não percebo nada disso, mas mete-me no ombro e diz, eu estou aqui se precisares. Isso comove-me imenso, porque acho que nenhum de nós não viveu uma situação de segredo, não é? Sim. É muito eu posso dar aqui um ponto de vista diferente? Posso dar aqui um ponto de vista diferente? Podes, Fausto. Então para já, a geração dos nossos pais também vem de um contexto completamente diferente do nosso, mesmo a nível de informação. Eu acho que é preciso também dar um bocadinho de tempo e espaço para que. Claro. Ou seja, para que os nossos pais também consigam interiorizar aquilo que se está a passar dentro, ou seja, dentro de casa. Porque isto é tudo muito bonito, compreender e perceber quando são os filhos dos outros. Ou seja, quando são os nossos, o choque é muito maior. Ou seja, nós também temos que ter algum tipo de flexibilidade em relação ao contexto de crescimento dos nossos pais, para que possamos também, de certa forma, conseguir alinhar com eles, porque se nós entramos logo em guerra, aí é que não vamos ser ouvidos, não vamos, e também não vamos ser compreendidos. Isso até porque grande parte do tempo ainda estamos em guerra connosco mesmos, não é? Exato. Temos sempre que gerir aqui duas frentes. Exatamente. Claro. E no fundo é disso que falamos também aqui, também em relação às empresas, e também em relação aos contextos de trabalho, e também em relação a quem está a ver, que é, no fundo fazer as perguntas às pessoas que estejam com vontade de responder e não exigir respostas, pessoas que são diferentes. Explica-me lá como é que foi. Não são essas coisas, há perguntas que não se devem fazer, tem que se perceber o contexto, mas ao mesmo tempo estamos todos a fazer o nosso processo e a aprender. Portanto, eu queria agradecer a todos terem hoje estado aqui e partilhado as suas experiências. Obrigado. Que não são fáceis, muitas delas, e tenho a certeza que muitas pessoas se vão identificar. E pronto, e no fundo era agradecer a todos aqueles que estão a ver, a ouvir, que ouviram os outros episódios, e voltamos daqui a um mês com outro episódio. Lembrem-se que uma sociedade só é verdadeiramente igual quando todos não temos medo de existir. E são muitas as pessoas que temem sair à rua, que temem pintar o cabelo de uma cor diferente, que temem vestir-se de uma maneira diferente, que temem ter outro nome, que temem comprar uma casa ou tentar alugar uma casa e são negadas e não percebem porquê. Dar sangue, até há bem pouco tempo em Portugal. Verdade. Portanto, são coisas básicas que parecem mínimas e não muito importantes,
mas que são circunstâncias reais de muitas pessoas que vivem no mesmo país. As pessoas estão a ver isto. Portanto, obrigado a todos e voltamos daqui a um mês. Adeus.